passado e a gente de lá para cá foram 20 milhões praticamente de emenda. Inclusive, eu acabei de colocar 5 milhões para abrir o Hospital do Câncer e nós estamos vivendo essa crise há muitos anos. Inclusive, o senhor não trata bem agentes comunitários de endemias, porque até o piso salarial o senhor não quis pagar. O senhor não cuida da atenção básica, não cuida da prevenção na cidade e o senhor não tem o que dizer a não ser que não está ligado ao atual prefeito. O atual prefeito foi eleito pelo senhor, é o seu grupo e 95% de quem trabalha na prefeitura é comandado pelo senhor. E o senhor sabe o que eu estou dizendo. Não se faça de enganado, a saúde básica de Feira é o grande problema da saúde do nosso município e a gente tem que enfrentar isso com outro vigor. Obrigada, candidato. Agora, candidato José Ronaldo, o senhor tem um minuto para a tréplica. O povo precisa de sinceridade e respeito. É preciso respeitar o povo. Eu nunca me reuni com secretários do atual prefeito. Nunca. Eu tenho 6 anos e 6 meses fora da prefeitura, nunca participei de nenhuma reunião de gestão com o atual prefeito. Quanto ao Dom Pedro, eu fui provedor, diretor, funcionava de excelência. Tanto isso é verdade, que em determinado momento da minha vida, eu fui convocado pela Justiça para ser interventor da Santa Casa. O hospital estava fechado e nós reabrimos o hospital com 6 meses que entramos como interventor e entregamos a atual gestão da Santa Casa. Isso é a grande verdade, a mais pura verdade. No mais, é querer enganar o povo de Feira. Mas o povo de Feira sabe quem trabalhou e muito por essa cidade sabe que foi Zé Ronaldo. Obrigada, candidato. Bom, terminamos assim o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Depois dos comerciais, voltaremos com um bloco de tema determinado com sorteio feito nesta urna. Voltamos já à TV Subaé nas eleições 2024. A TV Subaé volta a transmitir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Agora os candidatos farão perguntas entre si de tema determinado. De acordo com a ordem do sorteio, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Zé Neto. Eu vou sortear o tema que vai abrir este bloco. Temos aqui já o papel dentro das urnas. O tema é agricultura familiar. Candidato, o senhor tem 30 segundos. A agricultura familiar no nosso município foi esquecida pelo gestor atual e pelo grupo que está há 24 anos comandado pelo meu adversário. Quero perguntar a ele o que é que ele vai falar para os distritos, que nem sequer orçamento tem para a agricultura, o que ele vai falar para o centro de abastecimento, que devia ser um grande espaço de escoamento da produção agrícola do município, dos distritos, e o que ele vai dizer à sociedade depois de 24 anos, e o que é que ele pode dizer que vai funcionar depois de 24 anos, já que não fez em 24 anos. Bom, o candidato José Ronaldo tem 2 minutos para a resposta. Meus amigos, meus irmãos, falando aqui com você nos seus olhos. Ele fala de 24 anos do poder, eu fiquei 13 anos. Tenho 6 anos e meio fora do poder. Ele, o governo dele, tem 19 anos. 19 anos e eu não conheço nenhuma ação efetiva na zona rural de Feira de Santana. José Ronaldo doava sementes para o plantio em todos os distritos. Aragem de terra, inúmeras dezenas de tratores eram colocados gratuitamente para atender o homem do campo. Comprávamos milhões de reais mensal para a merenda escolar da agricultura familiar. Doávamos vários equipamentos a dezenas e dezenas de associações para produzir esses alimentos que seriam vendidos à merenda escolar. Tivemos uma relação extraordinária de respeito com todas essas pessoas da zona rural, todas essas associações, e o nosso respeito sempre foi mútuo. Levamos saúde a todos os distritos de Feira de Santana, os 2 maiores com policlínicas, inclusive. Os demais não tinham unidades de saúde, nós implantamos. Levamos escolas, em alguns deles creches, isso tudo em nosso governo. Energia onde não tinha casa, água onde não tinha água,
Trabalhamos arduamente na zona rural. Fizemos muito, muito mesmo. Não faltava nada dessas ações que nós tínhamos na zona rural de Feira de Santana. Pretendemos fazer muito mais. Assumimos diversos compromissos com eles nesses meses que estivemos de contatos, inclusive na área do lazer, campos de futebol. Todos fomos nós que construímos na zona rural, em todos os outros distritos de Feira de Santana. Em todos eles, nós estivemos presentes. Bom, candidato Zé Neto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. É lastimável que ele tenha esquecido que Luz para Todos não foi ele que colocou. Tiramos de 33% de cobertura de luz nos distritos, de energia elétrica de luz, para 98% Luz para Todos. Não foi o governo municipal. Água para Todos instalou mais de 60% de toda a água que está instalada lá nos distritos. Nós é que estamos lá no dia a dia. A solicitação nossa que foi feita para a infraestrutura, nós colocamos estradas, como agora de Tiquaruçu, a estrada nova também lá de Bonfim, a de Jaguara e outra. O único distrito que tem internet é o distrito de Bonfim, porque eu coloquei com emenda, que ele disse que não lembra das minhas emendas, botei pelo governo do estado, porque aqui eles não resolvem. Botei uma emenda e coloquei lá uma torre de internet. Eu quero, inclusive, dizer a todos os distritos que nós vamos colocar internet em todos os distritos. E vamos tratar vocês sem lero-lero. E sem essa história de passar 24 anos e agora ficar culpando o outro, sendo que quem comanda o município, todo mundo sabe, é ele. Muito bem, candidato José Ronaldo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Vejam bem, parece que aquela agulha do disco agarra assim, né, e não solta, né? Quer me vincular de qualquer maneira, como se eu fosse prefeito. Ele, deputado, 1% das emendas trouxe para a Feira de Santana. 1%. Isso está no portal da transparência da Câmara. Não está em nenhum Google publicado pelo assessor deputado dele, não, que fica botando matérias pagas e mandando ler no Google. Aliás, o governo do estado da Bahia, de julho para cá, gastou em Feira de Santana mais de 70 milhões de reais de propaganda que poderia ter sido aplicado em benefício do povo. Mas voltando à zona rural, não foi nada do seu governo, não, Excelência. Quando nós colocamos a energia na zona rural, Vossa Excelência não era nem deputada ainda, foi no início ainda do governo de Paulo Souto e Zé Ronaldo. Posteriormente foi que o presidente Lula assumiu e continuou, e nós fizemos juntos com o presidente. Tempo encerrado. O segundo candidato a perguntar neste bloco é José Ronaldo. Eu vou fazer o sorteio, então, do próximo tema. O tema é segurança. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Foi não. Deputado, segurança pública é constitucionalmente obrigação do Estado. O Estado da Bahia é o estado mais violento do Brasil. Infelizmente, a nossa querida Feira de Santana se vê nas manchetes como a cidade mais violenta do Brasil. Os soldados, os policiais não ganham salário digno, não há equipamentos. E o senhor faz o quê para melhorar isso? Foi o que o senhor fez como deputado para melhorar isso? Olha, o candidato Zé Neto tem 2 minutos para a resposta. Essa é uma boa pergunta, porque eu fui o deputado que mais colocou emenda na história de Feira de Santana. Só nos últimos 2 anos, senhor candidato, foram 60 milhões. Agora eu não botei na mão do seu prefeito, porque ele devolve as emendas. Como devolveu do Tomba, como devolveu essa semana, inclusive, uma obra importante da requalificação da Feira da Estação Nova, não aceitou o recurso, não aceitou a obra. E eu quero lhe dizer que só esse ano, do ano passado para cá, eu coloquei 16 viaturas pelo governo do estado, porque se botar pelo município, vocês não entregam como fizeram lá com a AFAS e fizeram com o lado do Irmão Velho, que passaram anos para entregar um carro adaptado. Portanto, eu coloquei 60 milhões de emenda. Botei na UFS, botei no FRB, botei no dia a dia da cidade, botei no Senai, botei nas cavalgadas, botei nos eventos esportivos, botei nos eventos culturais, botei nos distritos, botei nos cursos. Fiz o que o senhor não fez nem como prefeito. E quero lhe dizer mais. Quando o senhor trata desse assunto, eu acho até interessante. Eu vou ser o prefeito que vou iluminar a cidade, vou cuidar dos jovens, vou cuidar da minha obrigação como prefeito e vou cuidar da guarda municipal. Porque segurança pública não é só polícia. Polícia nós estamos fazendo. Inclusive, inauguramos esse ano uma nova CIP, uma Caatinga,
que está funcionando já em feira. Hoje são 9 companhias ordinárias e especiais. Estamos fazendo a parte do governo, mas a minha parte como prefeito, vocês vão ver. Eu vou tomar conta da cidade com você. E vou buscar parceria com o governo federal, com o governo estadual. Inclusive, o governo federal, não sei se o senhor sabe, seu aliado, seu afilhado, não foi buscar recurso federal no Sinasp. É uma das poucas cidades da Bahia que não foi buscar recurso federal para tratar da segurança. Quero dizer que segurança pública tem que ter um prefeito do tamanho de Feira para assumir suas responsabilidades, com iluminação, com cuidados com jovens, com acolhimento e, acima de tudo, com capacidade de entender que segurança pública não é só polícia, como o senhor colocou. Segurança pública, principalmente, acolhimento e cuidado com nossos jovens e com a estrutura da nossa cidade, que anda muito mal zelada. Obrigada, candidato. Bom, candidato José Ronaldo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam, tira o braço da seringa toda hora quando a responsabilidade é dele. Fica falando de prefeitura e segurança pública, deputado. O povo sabe que segurança pública é do governo. Em todos os estados da Federação Brasileira, o número de policiais que ganham salário ruim, que existe hoje em Feira de Santana, é menor do que há 20 anos atrás. E o senhor fica dizendo que botou 10 viaturas para substituir aquelas que já estavam quebradas. Não aumentou o número de viaturas, não. Coloca viaturas para substituir as que não prestam mais. Não há nenhum aumento. É nada disso. Isso é conversa de candidato. E outra coisa, o senhor não vai ser prefeito, não. O prefeito vai ser Zé Ronaldo, porque o povo vai eleger Zé Ronaldo. Porque o povo conhece Zé Ronaldo, sabe que Zé Ronaldo assume a palavra e cumpre. E o senhor, 1% do orçamento, onde é que estão essas emendas do senhor que ninguém viu? Tempo encerrado, candidato. O candidato Zé Neto tem 1 minuto para a tréplica. É porque o senhor não anda na cidade, o senhor só aparece de 4 anos e fica na surdina. E outra coisa, eu vou dizer ao senhor, olha, o senhor tem que assumir sua responsabilidade com o seu grupo. O senhor, quando tem um asfalto na Rua Nova, é o senhor que mandou. Quando tem um show na Rua Nova, é o senhor que mandou. Quando tem festa nas igrejas, é o senhor que mandou. Lá os palcos e tudo. Agora, quando tem posto de saúde sem médico e sem medicamento, o senhor disse que não é com o senhor. Quando o Dom Pedro quase fecha as portas, que eu botei lá 20 milhões, só para lhe dizer, 20 milhões, e agora botei 5 para construir o Hospital do Câncer, e vamos construir. Porque nós vamos ganhar a eleição, eu vou construir, vou pedir apoio ao governo federal, ao governo estadual, que o senhor não sabe fazer. Porque mesmo quando o senhor teve governos como o do ex-presidente, governos como o de Temer, o senhor não conseguiu trazer recursos para a Feira porque o senhor não dialoga. A cidade está isolada. E pode ter certeza do que eu estou dizendo. Segurança pública é um tema para se tratar e combinar com o governo do Estado, combinar com o governo federal, fazer uma grande aliança para cuidar de fato da segurança e da nossa cidade como um todo. Obrigada, candidato. Terminamos aqui o segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Depois dos nossos comerciais, voltamos com mais um bloco de tema livre. TV Subaé, eleições 2024. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. A gente lembra que agora as perguntas são de tema livre. De acordo com a ordem do sorteio, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Zé Neto. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato, o senhor é responsável por um dos maiores escândalos da saúde na história de Feira. Inclusive, vai prestar depoimento no próximo dia 16 de outubro de um deles. Mais de 200 milhões atualizados. E também do BRT, que o senhor recebeu quase 100 milhões e também não entregou. E não esqueça, como é que está a situação dos alagamentos em Feira, que é uma constante e todo mundo reclama. O candidato José Ronaldo tem 2 minutos para a resposta. Meus irmãos e minhas irmãs, esse rapaz não tem jeito não, viu? Na campanha de 2012, eu era candidato e ele também era candidato. Ele levou quase a campanha toda me acusando de processo. Era todo o programa processo, falando de processo, isso em 2012. Pode voltar a história e vocês vão ver. Passou a eleição, em dezembro do mesmo ano, todos aqueles processos que ele falava foram arquivados, considerados todos eles improcedentes e arquivados. Agora, ele passou a eleição falando isso. A Justiça mandou ele retirar do ar 2 vezes. 2 vezes ele tirar do ar, porque ele não estava falando a verdade. Uma denúncia é uma denúncia.
como Jacques Wagner já respondeu à denúncia, como Rui Costa já respondeu a denúncias, como Caetano de Camaçari já respondeu a denúncias, e são candidatos. Se eu estou aqui candidato, é que eu sou ficha limpa. Eu não tenho nenhuma condenação. Eu não sou corrupto. Responder uma denúncia como um público, eu respondo de cabeça erguida, meu irmão, olhando para você, porque eu acredito na justiça. Sobre este caso específico, havia duas acusações. Uma se tratando da licitação pública. Esta, o doutor juiz já julgou e considerou arquivada a denúncia contra José Ronaldo. Essa parte da licitação eu não devo mais. A outra parte fala-se de salários de médicos, que uns estavam ganhando salários mais do que o outro. Eles denunciaram para explicar isso. Já expliquei no processo. E o tempo aqui está curto, eu vou voltar a esse assunto na minha tréplica a respeito desse assunto, porque eu falarei com mais profundidade a respeito desse assunto, porque é uma oportunidade que eu estou tendo depois de tanto ataque que eu sofri. Tempo encerrado, candidato. Agora o candidato Zé Neto tem 1 minuto para a réplica. Me desculpe, o senhor perdeu todas as ações para mim. Inclusive hoje, aquela que o senhor disse que ganhou, perdeu no tribunal, porque a gente foi para o tribunal e venceu. O senhor tem 16 processos contra o senhor. Em 3 deles, existe um rombo de mais de 200 milhões de reais na saúde. Isso é a verdade. Eu não tenho nenhum inquérito eu tenho contra mim. Tem alguém tentando até fazer, inventar, mas não tenho. Inclusive, o senhor trouxe a história aí de rachadinha de não sei o quê, que foi arquivado lá em 2012, todo mundo lembra. E nós vivemos aqui uma campanha feita pelo senhor, pelo seu time, pela prefeitura que o senhor comanda, porque estava todo mundo lá na reunião que o senhor fez ontem lá no área. Nós vivemos esse ano a campanha da mentira. E nós vamos vencer, porque a verdade vai vencer. E o senhor pode ter certeza que, como prefeito, nós vamos vasculhar todas as contas. Porque se tem posto de saúde que não está funcionando, é exatamente porque tem um rombo de mais de 200 milhões na saúde do município de Feira. Agora o candidato José Ronaldo tem 1 minuto para a tréplica. Quando terceirizamos a saúde de Feira de Santana, já expliquei que tinha 18 postos de saúde, passamos para 160. E o fizemos porque no Hospital Clécio Andrade, o então secretário de Saúde, Jorge Sola, terceirizou o serviço no Clécio Andrade. Nós olhamos e observamos e fizemos o mesmo na prefeitura. Não tenho nenhuma condenação. Inclusive, algumas ações já foram arquivadas por desistência do próprio promotor. E as acusações que ele fala é de salários pagos a médicos. Não há nada de desvio para José Ronaldo. Não devo nada a ninguém, nada, absolutamente nada. O que vem para eu responder, responderei. Tudo está sendo arquivado. Quero deixar bem claro que foram salários pagos aos médicos porque trabalhavam em 3 locais, 3 plantões. Era PSF, UPA e final de semana. Por isso ganhavam mais. Nada, não devo nada a ninguém. Sou um político ficha limpa e por isso estou aqui sendo candidato, senão não seria. Bom, neste bloco de tema livre, quem pergunta agora é o candidato José Ronaldo. O senhor tem 30 segundos. Candidato, Feira de Santana tem 50% da cidade sem esgotamento sanitário. O senhor, em diversas oportunidades, já cantou, falou de que a cidade era a cidade que mais tinha esgotamento sanitário no Brasil. Hoje, a cidade tem 50% sem esgotamento sanitário. O que é que o senhor apresentou para melhorar essa questão do saneamento na cidade de Feira de Santana? O candidato José Neto tem 2 minutos para a resposta. O senhor anda mal informado ou mentindo novamente. Me desculpe, porque o senhor sabe que tem cerca de 70% de cobertura de esgoto na cidade. E nós vamos fazer a última etapa, que é a bacia do Pujuca. Agora, o senhor tem que lembrar que eu lhe fiz uma pergunta que saneamento básico é o saneamento sanitário, mas também drenagem. A cidade vive alagada. Inclusive, o senhor tirou o dinheiro do BRT para construir 2, que o senhor chama de túnel, mas são 2 trincheiras que alagam também, complicam lá os esgotamentos também da cidade e complicam, inclusive, inundando uma parte de lá do Feira 4. Portanto, o senhor não respondeu a minha pergunta e eu vou lhe dizer aqui. Vamos buscar junto ao governo federal, junto ao governo estadual, apoio e vamos trabalhar para construir essa última etapa. Nós, com o nosso time, trouxemos 65 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, que, aliás, andam abandonadas. As 30 mil unidades para as pessoas mais pobres,
todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida que eu visitei, o senhor, o seu time, a sua turma, a turma que o senhor comanda e comanda há muito tempo, não cuida como deveria dessas pessoas. Portanto, podem ficar tranquilo que o presidente Lula estará conosco. Eu pedi, inclusive, essa semana ao ministro Rui Costa que eu vou buscar 500 milhões para, em 2 vezes, fazermos um grande plano de macro-drenagem, porque a cidade, infelizmente, graças ao senhor, que não é da agora, e ao seu time, o time que o senhor comanda, não fez com que a cidade tivesse uma drenagem adequada, que é um dos pontos mais graves na cidade. E até o BRT, que o senhor pegou o dinheiro e não entregou, está lá alagando o que o senhor chama de túneis, e eu digo todo dia que não são túneis, são 2 trincheiras que custaram caro, mas não estão prestando nenhum resultado nesse aspecto, principalmente no que diz respeito à drenagem. Um instantinho. O candidato José Ronaldo pediu o direito de resposta, mas o senhor tem 1 minuto para a réplica, em que pode usar para respondê-lo. Olha, eu quero aqui dizer que, mais uma vez, ele ofende, agride. Você me conhece, sabe que você nunca me viu ofender ninguém, nem agredir ninguém. Me chamar de mentiroso. As obras que foram apelidadas de BRT, as obras foram realizadas. Prestação de contas feita e aprovadas pela Caixa Econômica Federal. O recurso foi da Caixa Econômica Federal, aprovado. Foi tudo aprovado. Ele tentou impedir, inventou que ia derrubar as árvores, mandou as pessoas invadir o canteiro de obras, foi para a justiça e nada disso adiantou. Nós realizamos a obra está aí a todo vapor, passam por dia mais de 30 mil veículos naquelas obras. Ele também não queria que eu fizesse os viadutos, nós fizemos os viadutos. Vamos imaginar se essa cidade não tivesse os viadutos. Agora, me chamar de mentiroso, pelo amor de Deus, rapaz, aprenda a respeitar as pessoas. O candidato Zé Neto tem agora 1 minuto para a tréplica. Na verdade, todos estão vendo e assistindo que não é essa a conversa. O senhor está dizendo que o BRT existe? Olha, o BRT foi aprovado porque trazia, o senhor dizia, da UFS para o Tomba em 18 minutos, nem 1 segundo a mais e nem 1 segundo a menos. Vocês estão vendo isso? Nenhum corredor de tráfego de ônibus funciona, nenhum foi construído de fato. O senhor pegou o recurso, porque era vaidade do senhor, queria apresentar uma obra que o senhor apresentou lá em 2012, que era o tal do túnel, que é a trincheira, e pegou mais de 60 milhões e investiu ali. E não entregou. Transporte coletivo, o senhor tem que responder. O que é que o senhor vai fazer com relação ao transporte coletivo, que é um dos mais caros do Brasil e é um dos que mais hoje sofre no país, o município de Feira. E quero também lembrar, o que é que o senhor vai fazer mesmo com o pessoal dos aplicativos, que o senhor disse que ia perseguir e que não ia deixar os aplicativos funcionar? O direito de resposta é que ele está mentindo. Bom, o seu direito de resposta vai ser analisado por nossa produção. Enquanto isso, nós terminamos o 3º bloco do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Voltaremos com a decisão no próximo bloco e depois dos comerciais, voltamos com o 4º e último bloco com perguntas de temas determinados e considerações finais. TV Subaé, eleições 2024. Estamos de volta e vamos agora para o 4º bloco do nosso debate. Este bloco é de tema determinado e também o bloco das considerações finais. Antes de começar, o candidato José Ronaldo, no bloco anterior, pediu o direito de resposta, pedido que foi avaliado por nossa produção, mas que considerou que não houve ofensa, portanto, o direito negado. Bom, pelo sorteio feito previamente, quem vai abrir este bloco é o candidato Zé Neto. Vamos agora ao sorteio do primeiro tema deste bloco. O tema sorteado é Direitos Humanos. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Vocês viram que ele fala que segurança pública é do Estado, que município não tem obrigação nenhuma, e eu falo que as questões sociais implicam muito no dia a dia, na vida das pessoas, no cuidado com a vida das pessoas. O que é que o senhor tem com relação a direitos humanos? O que é que o senhor tem com relação às questões relacionadas aos LGBTs, as questões das mulheres, as questões dos negros da cidade e as questões dos direitos humanos como um todo, de proposta para apresentar para a Feira de Santana? O candidato José Ronaldo tem 2 minutos para a resposta. Ao longo de minha vida, eu sempre procurei e trabalhei toda a minha vida junto com o povo. Todos os meus dias eu rodo pelas ruas de Feira de Santana, não de 4 em 4 anos.
A minha vida inteira é permanente nesta cidade. Vivo ela 24 horas diariamente. Como gestor, trabalhei arduamente, fazendo uma parceria perfeita com todos os segmentos da sociedade, respeitando a todos, recebendo audiência, assinando convênios, levando projetos para a sociedade nos bairros, nos distritos, em toda a sociedade, com as organizações sociais. Tudo isso nós trabalhamos arduamente, com todo respeito a todos eles. Fizemos, sim, uma política social grandiosa. Foi no nossos governos que se instalaram os CREAS, os CAPs, as residências terapêuticas. Tudo isso foram em nossos governos que se instalaram em Feira de Santana. Já falei sobre a saúde, tudo isso nós realizamos em Feira de Santana. Mas há algo em Feira de Santana que o povo clama, que o povo reclama, que o povo protesta, que é a fila da regulação. Mais de 300 pessoas morrem por ano em Feira de Santana, esperando as vagas nos hospitais do Estado, para que sejam transferidas das policlínicas e das UPAs para fazer os seus tratamentos. São mais de 300 mortes por ano, uma morte quase que diariamente de pessoas sofrendo, esperando na fila da regulação. Isso não pode continuar. É preciso resolver essa questão da regulação. É muito sofrimento para o povo e cabe ao governo do Estado resolver essa questão. Candidato Zé Neto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu quero dizer que o senhor não respondeu a pergunta sobre direitos humanos. Está tratando da regulação. E eu quero dizer ao senhor que o município de Feira não tem médicos para atender o suficiente nos postos de saúde. As pessoas não têm consulta. Eu cheguei na Mangabeira, não tinha nem remédio, nem gás, nem água para beber. Que tem postos que fecham 3 da tarde, que o senhor fechou o Hospital da Criança de Feira, que Feira de Santana é a única cidade com mais de 500 mil habitantes, que há 24 anos o senhor disse que uma hora que disse vai fazer, outra hora disse que não vai fazer, que não tem um hospital geral municipal, que a saúde de Feira é que tem criado problemas para a nossa regulação no âmbito do Estado, porque com um péssimo atendimento que é feito embaixo, na saúde básica, evidentemente que sem prevenção, sem os cuidados necessários, sem médicos, sem consulta, as pessoas pioram vão parar no hospital. O senhor não respondeu a minha pergunta sobre direitos humanos e não me respondeu essa questão da regulação municipal na sua obrigação de atenção básica. Tempo encerrado. Candidato José Ronaldo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Mais uma vez, o deputado tira o braço da seringa. A responsável da regulação, o povo sabe. Não adianta o senhor querer enganar, não, deputado. É o Estado que tem de resolver. São os hospitais do Estado. O senhor comemorou um anexo que foi feito no Castro Andrade de 48 milhões, quando o Estado fez em Lauro de Freitas um hospital de 300 milhões, em Ilhéus de milhões de reais. O senhor comemorou 48 milhões, um anexo. O Hospital da Criança foi ampliado, o Hospital da Mulher, que saiu de 70 leitos para 170 leitos. Por quê? Porque o Hospital da Criança tem hoje ali em Feira de Santana. Só por isso, unicamente isso, não há nada disso. É cuidar da regulação. São mais de 300 mortes que estão acontecendo nessa cidade por falta de leito nos hospitais do Estado, que é a obrigação do Estado resolver. O senhor quer colocar na prefeitura? Que é isso? Quem vai perguntar agora é o candidato José Ronaldo. Vou sortear o próximo tema. O tema sorteado é cultura. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Deputado, o que é que o senhor, como deputado, trouxe para a Feira de Santana, na cultura, no município de Feira de Santana? O que é que a gente acompanha hoje no Estado? O que é que o Estado tem na área cultural no município de Feira de Santana? O que é que o Estado tem hoje na área cultural no município de Feira de Santana e que o senhor contribuiu para que isso viesse a acontecer? O candidato Zé Neto tem 2 minutos para a resposta. Estamos entregando nos próximos dias já, o mês que vem, um grande centro de convenções. Temos um centro de cultura funcionando a todo vapor. A micareta de feira funciona, inclusive a parte cultural
do Ouro Negro, graças ao Estado. Nosso mandato já investiu de emendas aqui. Muito mais de 8 milhões nos últimos 2 anos só nos eventos culturais e também, vou aproveitar aqui o gancho, nos eventos esportivos, que o senhor fala que fez isso, que fez aquilo, nós investimos. Investimos em torneios de tênis, em torneios de futebol, de baleado, de capoeira e por aí vai. E nas questões culturais, trouxemos o Festival do Forró, trouxemos o Festival do Samba de Roda. As maiores cavalgadas da história de feira foram realizadas por nós, que foi a Cavalgada da Princesa, com mais de 35 mil pessoas, retornando, inclusive, a Corrida de Jegues. Eu tenho investido em muitas cavalgadas, porque eu acho que a cultura é especial e que foi, inclusive, abandonada pela sua gestão e por aqueles que, junto com o senhor, comandam o município há 24 anos. Tenho certeza, e o senhor também, que nós temos uma afinidade muito grande com a cultura. Inclusive, quero dizer aqui claramente que os investimentos que foram feitos no ano passado, esse ano, só nesses 2 anos, são de mais de 8 milhões de reais que nós investimos no esporte e na cultura, fazendo eventos. E, recentemente, trouxemos aqui em Feira de Santana o Canta Feira, 3 eventos gospels muito bons, e agora também com o governo do Estado. No ano passado fizemos o Canta Bahia, esse ano novamente. Portanto, se há uma área que o governo do Estado investe muito, é na cultura, inclusive nos distritos, com muitas atividades culturais, em quase todos eles. E a gente tem abraçado a cultura, porque eu acredito que a cultura ela é um espaço importante para a realização do ser humano, para a construção da identidade dele, para situações econômicas necessárias para o município, para eventos importantes e para nos lembrar que nós somos sertanejos, negros, feirenses e que precisamos cada dia ter a cultura nas nossas veias. Candidato José Ronaldo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Todos os campos de futebol, distritos e bairros foram construídos em nossos governos. Ginásio de esportes também foi assim. Investimos na Micareta, na Expofeira, Natal Encantado, Festa dos Reis de Tiquaruçu, fomos nós que reativamos, São João de São José, restauramos as igrejas de São José, que estava fechada, de Humildes, a Igreja dos Remédios, igrejas, Casarão, Froz da Mota, tudo isso foi no nosso período de governo. Ele foge do assunto, fica falando, recentemente o governo investiu no projeto tal, recentemente fez isso, por quê? Porque está perto da eleição, mas antes não existia nada, absolutamente nada. No passado, o que existe é um Amélio Amorim abandonado. Lembra quantas mil vezes eles já prometeram consertar a abóbora? Milhares de vezes, e o Amélio Amorim abandonado, e a abóbora nada, é a cultura que ele está falando. Agora, recentemente, festa, cadê a eleição? Tempo encerrado, candidato. O candidato Zé Neto tem 1 minuto para a tréplica. Olha, se tem uma coisa que nós temos tranquilidade de falar, que cultura e esporte nós cuidamos bem. Com o governo do Estado, inclusive fizemos muitos investimentos importantes agora em grandes escolas, investimos 360 milhões em grandes escolas. Inclusive no Aviário é a maior escola do Norte e Nordeste. Todas essas escolas com espaços culturais, com teatros, com quadras cobertas. Inclusive no Aviário tem um estádio de futebol. E todas essas escolas abertas para a comunidade, que é o que eu vou fazer quando chegar na prefeitura. Vou abrir as escolas do município e acabar também com essa história, porque cultura e educação andam juntas. Acabar com essa história de escola que funciona dia sim, dia não, de escolas fechadas nos distritos que começaram as aulas agora no mês de março ou no mês de junho, e dizer a vocês que cultura faz parte do elenco de prioridades que nós vamos tratar. Mas o senhor não respondeu como é que ficou a história do BRT, que o senhor foi para um lado, foi para o outro e não disse nada. Bom, terminamos aqui o 4º bloco do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Agora os candidatos vão fazer as suas considerações finais. Lembramos aqui, a ordem também foi determinada por sorteio e todos os candidatos vão ter 1 minuto e meio. Quem começa é o candidato José Ronaldo. O senhor tem 1 minuto e meio contando a partir de agora. Sobre transporte público, eu quero aqui registrar que quando assumimos a prefeitura, o cidadão que morava no Campo Limpo, que ia para o Tomba, pagava 4 passagens. Nós criamos o sistema integrado de transporte e as pessoas passaram a pagar apenas 2 transportes. Ele me acusou que eu disse que ia acabar os aplicativos. Isso é um absurdo, é um crime isso.
Eu nunca disse isso, muito pelo contrário. Eu sempre disse que vou apoiar e sempre apoiei o aplicativo. Inclusive, o sindicato da categoria me fez uma visita, gravou um vídeo e botou nas redes sociais afirmando isso. Não falte com a verdade, tá? Outras coisas, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui, mas recomendar que vocês entrem na minha rede social, que você vai ver uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho aprovando todas aquelas contratações que a Prefeitura fez de terceirização de mão de obra na saúde. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho aprovando isso por unanimidade no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Vocês podem entrar nas minhas redes sociais e vai ver lá. Não é rede social paga por governo do Estado, não, viu? É lá, livre para quem quer assistir. A TV Subaé, muito obrigado. Ao povo de Feira de Santana, muito obrigado. Estamos juntos mais uma vez nessa luta para domingo, dia 6 de outubro, votarmos 44, para voltarmos a dirigir e trabalharmos muito para o progresso de Feira de Santana. Tempo encerrado. Agora é a vez do candidato Zé Neto. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio contando a partir de agora. Eu quero falar para minha cidade, meu povo. Falar com carinho, falar com verdade, falar com resistência, porque essa eleição é única. Nós temos uma grande oportunidade de dar uma virada de página na história de Feira de Santana, modernizá-la, cuidar dessas inundações que estão prejudicando tanto a cidade, resolver essa situação do transporte coletivo e dar um ponto final nessa história do BRT, que é um grande escândalo que a gente sofreu e que prejudica a cidade. Cuidar da saúde, cuidar dos distritos, cuidar do Minha Casa Minha Vida, cuidar das pessoas. Nós temos agora uma grande chance de alinhar governo federal, governo estadual e alinhar o município com as pessoas que vivem aqui, tirar a feira desse isolamento. Eu peço a você essa oportunidade de poder governar essa cidade, com apoio governamental do governo federal, do governo estadual e com você participando, criando um Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Social, fazendo o diálogo uma pedra de toque. Acabar essa história de que um manda e os outros obedecem. Não, vamos dialogar, vamos ouvir a cidade, vamos construir, vamos gerar emprego e renda, vamos gerar desenvolvimento, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos olhar com amor para a nossa Princesa do Sertão, tirar a panela da cabeça e botar novamente a coroa na nossa Princesa do Sertão. Vem com a gente, vem com 13. Obrigada, candidato. Encerramos agora o nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Um dos 14 debates realizados este ano pela Rede Bahia com candidatos nas eleições municipais. Foi um prazer ter participado desta cobertura histórica, mediando o debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana. Agradeço pela presença e principalmente a você que ficou com a gente até agora. Esperamos ter ajudado a conhecer um pouco mais das trajetórias e propostas dos candidatos para um voto consciente. Lembrando que o nosso trabalho não para. No domingo, dia 6 de outubro, a Rede Bahia tem uma extensa programação para levar para você todas as informações sobre o dia de votação e os resultados das urnas. A partir de 7h30 da manhã até o fim da apuração, a Central de Eleições da Rede Bahia transmite um programa ao vivo no G1 Bahia e nas plataformas digitais do iBahia e da Bahia FM. É uma cobertura completa das eleições com mais de 12 horas de transmissão sem parar. Já na tela da TV, durante todo o dia, programas e flashes com os nossos repórteres. E depois do Fantástico, um programa especial, direto de Salvador, com o resumo do dia e os resultados da votação. Fique com a gente, é a Rede Bahia.